Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs aqui presentes, na paróquia Nossa Senhora Guadalupe, irmãos e irmãs que nos acompanham e rezam conosco pelas nossas mídias digitais. Hoje estamos celebrando o 32º domingo do tempo comum e já nos aproximando do final do ano litúrgico. Próximo final de semana é o 33º domingo do tempo comum e já no outro final de semana a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo, que encerra o ano litúrgico. Então, aproximando-se do final do ano litúrgico, a liturgia deste domingo nos faz um apelo à vigilância. Estarmos vigilantes, atentos, porque não sabemos o dia nem a hora. Logo na primeira leitura, o livro da sabedoria nos fala da importância de buscarmos a sabedoria que vem de Deus. Não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria traz a prudência, que ensina a não desperdiçarmos a vida em coisas inúteis, mas sempre buscarmos a Deus. Na linguagem bíblica, sabedoria se identifica com a pessoa de Cristo. Quem procura a sabedoria
de Deus a encontra. Quem procura Cristo o encontra. Jesus vem sempre ao nosso encontro. Portanto, buscar a sabedoria é a missão de todos e cada um de nós. E com essa sabedoria, nós sabemos discernir melhor o que é bom para o cristão, o que conduz ao cristão no caminho verdadeiro. Na segunda leitura, ouvimos a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo fala do destino eterno do ser humano. A vida terrena não termina no vazio, mas no encontro com Cristo. Ele virá para construir, para concluir a história da humanidade. Cristo não é um fracassado. Jesus veio ao mundo por vontade do Pai, doou-se, entregou-se para cumprir a vontade do Pai, para a salvação da humanidade. Então, o nosso encontro definitivo é com o Senhor. Ele sempre virá ao nosso encontro. No Evangelho que nós ouvimos agora, segundo São Mateus, esse texto apresenta o início do sermão de Jesus sobre o fim dos tempos. E Jesus, então, para falar do fim dos tempos, conta esta parábola das 10 jovens. A parábola trata, portanto, da vigilância. Estarmos sempre preparados para o encontro com o Senhor. Jesus mesmo diz: portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Nem o ser humano sabe o dia e a hora do seu encontro com o Senhor. Por isso, é importante estarmos vigilantes, preparados, atentos para esse encontro. A parábola das 10 jovens nos mostra as 5 jovens que no texto são chamadas imprevidentes, né? Imprudentes, o sentido é o mesmo, né? E as outras 5 jovens previdentes ou prudentes. Prudentes, previdentes, quer dizer preparadas, atentas aos sinais dos tempos. E estas jovens prudentes representam o cristão que acendeu a chama da fé no batismo e continua alimentando a chama da fé com a oração, através dos sacramentos, através da meditação da palavra de Deus. O batismo é o começo, mas segue o caminho na fidelidade ao Senhor. Estas virgens prudentes representam o cristão que permanece fiel a Deus, atento à vinda de Cristo. Por outro lado, o texto nos fala das virgens imprudentes, acomodadas, distraídas, acreditam que sempre haverá alguém para ajudá-las no momento. As 5 jovens não tinham levado o óleo para colocar nas lâmpadas. O noivo demorou, o óleo estava já no fim, portanto as lâmpadas não poderiam permanecer acesas, e elas vão suplicar às outras que repartam o óleo. Quer dizer, não se preveniram, se distraíram,
acreditando que no momento que iam precisar, estaria alguém ali para ajudá-las. Mas não foi isso que aconteceu, né? Estas virgens imprudentes representam o cristão despreocupado com a vida e com a fé. Apenas se contenta em ter sido batizado, não fez a catequese, portanto não recebeu a Eucaristia, não foi crismado, não participa da missa, como um cristão acomodado. Claro que nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, né, não podemos generalizar, claro que não. Muitos gostariam de participar das missas, mas sempre vem aquela dúvida, aquela insegurança, né? Outros já numa idade mais avançada, casais que têm crianças pequenas, não tem com quem deixar, então como é que vai participar da missa? O filho, a filhinha não pode vir, então fica sempre aquela situação, né? Aquela situação de insegurança causada pela pandemia. Então muitos acabam não vindo participar das missas, não é porque não queiram, devido ao contexto que estamos vivendo. Isso é compreensível, né? Por isso que a igreja sempre recomenda que aqueles que não podem vir nesse tempo de pandemia, não podem vir à igreja participar das missas presencialmente, que acompanhem pelas mídias digitais, que rezem em casa também com suas famílias. Então vivemos uma situação especial, digamos assim, né? Mas aqui se fala em situações normais, né? Em situações normais. Então o cristão que simplesmente se acomoda e cá entre nós, né? Quem de nós não tem essa experiência de alguém, até na própria família, tantas vezes, né? Que só é um cristão quando tem uma missa de sétimo dia, quando tem um casamento, quando tem um batismo para comparecer, no mais, não participa de nada na igreja, né? Cristo cruza o seu caminho, vai ao encontro dele, vai ao encontro dela, mas distraídos não reconhecem e nem dá importância, porque não conhecem Jesus de fato, né? São as virgens imprudentes, desatentas, despreparadas, distraídas. Então a pergunta que fica para todos nós hoje é: o que significa vigiar? Vigilância significa alimentar a chama da fé. Não buscar apenas o mínimo necessário. Infelizmente, existem cristãos que se preocupam apenas com o mínimo necessário. Se a nossa fé enfraquecer, ficaremos parados. É preciso viver a fé com firmeza e com coragem. Ninguém é um bom cristão se não se empenhar para isso também. Ninguém é um bom cristão se, de fato, não abraçar a causa de Jesus. Ser um cristão de qualquer maneira não pode ser assim. É preciso estar atentos aos sinais de Deus para reconhecer o seu rosto e a sua voz. Como nós reconhecemos o rosto de Deus e a voz de Deus? Tantas vezes no grito dos pobres, no desespero dos marginalizados, nas lágrimas dos doentes, das pessoas que
que se encontram desesperadas. Estarmos atentos aos sinais de Deus naqueles que clamam por justiça, por amor, por respeito, por igualdade. Estar atentos ao irmão que precisa de nós e não da nossa omissão. E nós vivemos num tempo que infelizmente há muita agressão às pessoas que não pensam como nós. Há muita intolerância, há muita agressão às mulheres. E o cristão é aquele que deve estar atento a isso. Se for preciso, se for necessário, que se denuncie a agressão sobre qualquer pessoa. Não se pode ficar calado diante disso. Estar atentos aos sinais de Deus para reconhecer o seu rosto e a sua voz naqueles que mais precisam. Deus está sempre conosco. Jesus permanece sempre ao nosso lado e continua nos advertindo: ficai vigiando. E aqui ficar vigiando não é querendo xeretar a vida dos outros, como se dizia, né? O fulano está xeretando a vida dos outros. Não se trata disso, né? Mas é ficar atento àqueles que precisam. Ficai vigiando. Vigilância é sinal de amor. Quem ama fica vigilante, aguardando, mesmo se parecer que o Senhor demore para chegar. Ele vem ao nosso encontro. Não somos nós quem escolhemos o dia e a hora. Ele vem ao nosso encontro. É preciso estar vigilantes para que não nos encontre distraídos. A liturgia de hoje, portanto, nos convida a esperar com muito amor na lâmpada do nosso coração, com muita sabedoria na lâmpada da nossa mente. Então, se buscamos o amor em nosso coração, viver o amor em nosso coração, se buscamos a sabedoria para nossa mente, com certeza vamos estar no caminho certo. Caminho com Jesus, na busca sempre de estar juntos com os irmãos. Se nós acreditamos, nós caminhamos com fé, buscando a sabedoria, vigilantes, atentos, sempre para cumprir a vontade do Senhor e estarmos preparados para o nosso encontro com Ele. Não sabemos o dia nem a hora, mas Ele vem sempre ao nosso encontro. Que assim seja. Amém.